Fala aí, torcedor do São Paulo. Sabadão de notícias importantes no Tricolor. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora bora pro vídeo. Vamos lá então, vamos falar da nossa pauta aqui. Porque o São Paulo fechou sua preparação, né, para o jogo contra o Mirassol, que é hoje, fechou ontem a preparação, com algumas informações importantes. O Zubeldia fez um treino tático, simulações de jogo, aprimorou as cobranças de bolas paradas e, por fim, um complemento de finalização que concluiu esses preparativos do São Paulo para o confronto deste final de semana, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí nessa parte da pauta já está provável a escalação, mas tem uma informação importante antes, que é com relação ao Juan Tressoldi, né? O Juan que sentiu dores e é desfalque. O Juan sentiu dores, é desfalque, dores no joelho direito, ficou em tratamento no Refis Plus e não será relacionado para o duelo. Ele que tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, sob o contrato com o Tricolor até 30 de junho, ele tem demonstrado o desejo de seguir no clube, mas ao mesmo tempo tem recebido assédio de clubes que atuam na Série A do Brasileirão e caso atinja a 7ª partida, pela regra, ficará impedido de atuar por outra equipe dentro da competição. Já já a gente fala mais sobre o Juan, mas primeiro sobre a provável escalação. Então, sem o Juan Tressoldi, sem o zagueiro que sentiu dores no joelho direito, tem Rafael, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco, Enzo Dias, Alisson ou Pablo Maia, a depender do que o nosso queridíssimo técnico Luiz Zubeldia decidir fazer para o jogo de hoje. Oscar, Luciano, talvez, quem sabe, o Oscar um pouco mais retraído, ou Alisson e Pablo Maia juntos. Esse é o grande mistério. O mistério está no meio de campo para o jogo de hoje. Lucas Ferreira, aqui está aparecendo na provável escalação do GE, o Cédric. Pô, mas se ele dobrar o lateral em casa aí é complicado. Então, Lucas Ferreira, Cédric... Acho que não vai dobrar, não. E André Silva. Então, eu também acho que não. Aí eu acho que vai com Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva, né? Eu acho que é mais por aí, né, Kaique? Eu acho que vai com esse quarteto aí, não vai dobrar lateral em casa. Eu também Talvez acho que não. Talvez até o Ferrarese comece no banco para jogar o Cédric de lateral, né? Pode ser. Tá jogando em casa, precisa se impor. A estratégia do Zubeldia é muito clara de dobrar o lateral. Fora de casa, a gente sabe que o São Paulo tem um time bem definido fora de casa, mas dentro de casa, para propor o jogo, o São Paulo ainda está tentando se encontrar, né? Tem a possibilidade, inclusive, de recuar um pouco mais o Oscar para jogar como segundo volante, o que de repente pode ser que o São Paulo não faça por jogar dentro de casa, né? Pode ser que jogue com o Alisson e o Pablo Maia, a dupla Oscar e Luciano, o Oscar um pouco mais pela esquerda, o Luciano mais centralizado. Não sou eu que estou escalando, né? É o Zubeldia que pensa dessa forma. Ele vê o Oscar mais pela faixa esquerda do campo e o Luciano centralizado. Eu jogaria de forma diferente, colocaria o Luciano não para armar o time, mas pisando mais na área. E o Oscar centralizado, desde que chegou ao São Paulo, o Oscar não jogou na posição dele. Ou ele teve que jogar de ponta, ou ele teve que jogar de volante. Praticamente não teve oportunidade de jogar com um meia armador, um meia centralizado. E aí o Lucas Ferreira e André Silva, acho que não tem dúvida, né? Acho que é esse quarteto. Acho que esse sexteto do meio para frente, né? Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Acho que esse sexteto hoje é meio que intocável no time do São Paulo, né? Até porque os desfalques são grandes, né? Você não tem o Ferreirinha, você não tem o Luca, você não tem outros jogadores importantes. No meio campo, que é o segredo do mistério da escalação do São Paulo, você não tem o Marcos Antônio. De repente o Pablo Maia dê lugar até ao Bobadilha, aí muda a característica bastante do time, né? Porque aí o Alisson seria novamente o primeiro volante, não o segundo. Enfim, são as opções. A gente fala que o elenco do São Paulo é curto, mas até que a garotada da base preenche bem as lacunas que o São Paulo precisa e passa a fazer o São Paulo ter opções importantes e interessantes para poder escalar o seu time. O número de peças é pequeno, o elenco realmente é curto, mas eu acho que são boas opções em qualidade também
para o Zubeldia escalar, por exemplo, para esse jogo de hoje. Acho que são dúvidas que todo treinador gostaria de ter, né? Ainda tem o Matheus Alves, né? Ainda tem o Matheus Alves, né? Nessa hierarquia toda ali de oportunidades, de repente podendo entrar ali no meio campo de São Paulo, para a gente ver, né, a importância da garotada de Cotia que está integrada ao elenco profissional. Exatamente. Ó, já tem informação aqui, vou colocar na tela, só para o nosso amigo Wellington e também para todo mundo que estiver interessado, né? Então tá aqui no post oficial de São Paulo. Compra de ingresso somente pela internet mediante o cadastro facial. Aqui antes, tá aqui a informação. Torcedores de todas as idades deverão realizar o cadastro. Então tem que, mesmo por filho de 4 anos, tem que realizar o cadastro. Ingressos pessoais e intransferíveis. A face do torcedor será a chave de acesso, tornando a entrada individual e única. Não será possível realizar substituições de cadastro após a compra. Então, acesso ao Morumbi será possível apenas utilizando a biometria facial. Então, sim, tem que cadastrar Wellington, a facial do seu filho e também da sua esposa. Também a informação aí para quem tiver o interesse de aparecer no estádio no Morumbi. Então, a informação. Essa é a informação. Com relação a Juan, então, vamos falar de Juan, que sentiu dor, está fora do jogo de hoje. O pessoal colocou aqui no chat, eu não lembro quem foi porque eu não salvei o comentário, mas levantaram a possibilidade de ser também algo relacionado a esse impasse que vive o São Paulo com o Sassuolo, ao atraso da segunda parcela do empréstimo. Porque, justamente, o Juan tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, hoje seria o 6º, né, mas não vai jogar, e o São Paulo tem mais 2 jogos do Brasileirão, contra o Bahia e contra o Vasco da Gama no dia 12 de junho, antes da parada para o Mundial de Clubes, que também marca o fim do contrato de empréstimo. Depois, quando chegar a parada do Mundial, o São Paulo não tem mais jogo, e aí, contra o Vasco, seria talvez a última partida do Juan pelo São Paulo. Você acha que tem essa possibilidade de ser algo relacionado a esse impasse também, o São Paulo não escalá-lo, porque talvez por um pedido do Sassuolo, talvez uma facilitação do Sassuolo para não cobrar exatamente São Paulo, se também o São Paulo não impedi-lo de atuar por outras equipes do futebol brasileiro? Claro que ele não tem informação, mas é uma possibilidade, né? Porque vem do calendário, são mais 3 jogos de brasileiro, contando hoje, e o Juan tem só o contrato até o meio do ano. Então, se for embora sem jogar 7 jogos, pode jogar por outra equipe brasileira também. Muita coincidência, né, Boni? Acontece o impasse, acontece o imbróglio, de repente o Juan volta a sentir dores no joelho, porque é muito conveniente ao São Paulo dizer que ele sentiu dores na mesma região que ele ficou fora de treinos anteriores, né? Acontece de vir à tona o não pagamento do São Paulo, o atraso do pagamento, a reclamação e o posicionamento junto à FIFA do Sassuolo, e de repente o Juan não aparece à disposição para treinar, sendo que tem outros clubes de olho nele. E de olho na renovação ou não. Agora, partindo do lado ético da coisa, eu não quero acreditar que a assessoria de imprensa do São Paulo mentiu para todo mundo e também os jornalistas. Né? Eu não quero acreditar. Não quero acreditar que a assessoria tenha mentido para nós, tenha feito a gente publicar uma informação mentirosa e falsa e que o departamento médico contribua com isso. Né? Que o São Paulo notifique, diga que o Juan sentiu dores e que o departamento médico, de repente, não se posicione desmentindo, se for algo mentiroso. Até porque coloca em xeque o próprio trabalho do DM de São Paulo. Pô, ele voltou a sentir dores no joelho, então o DM liberou ele antes da hora? O que aconteceu? Que dores são essas no joelho? Nesse caso específico, né? Que eu acho que vale dar uma apertada um pouco maior, dar uma intimidada contra a parede de repente para poder tentar descobrir o que aconteceu. E será que essa lesão existe mesmo? Que essas dores são verdadeiras? Eu não gostaria que fosse uma mentira do clube, apesar de saber que isso é totalmente natural no dia a dia. Costumam dizer, né, e é verdade, a gente não sabe nem 10% do que acontece de uma porta de vestiário para dentro. Exatamente. A gente não sabe nada perto do que realmente acontece dentro dos clubes de futebol, dentro do mercado do futebol. Enfim, com relação ao jogo, a informação é essa. É claro que daqui a pouco, daqui a algumas horas, a gente vai descobrir qual que é a escalação, quem que está disponível para o jogo,
quem é que vai entrar como titular e quem vai ficar de opção para o segundo tempo. Saindo um pouco da partida de hoje, do duelo contra o Mirassol, a CBF, a gente trouxe a informação ontem, né? Trouxe aqui a relação dos clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda não tinha a data do sorteio, mas a CBF divulgou a data para definir o próximo adversário do São Paulo e dos outros clubes nas oitavas de final da Copa do Brasil. Acontece na próxima sexta-feira, dia 30, na sede da entidade no Rio de Janeiro, um sorteio que terá início às 13h30 da tarde. São Paulo que conquistou a vaga nas oitavas depois de superar o Náutico 2 vezes, as 2 vitórias pelo placar de 2-1, a primeira no Morumbi e a segunda no Estádio dos Aflitos. Então agora no dia 30, conhecerá o seu adversário nas oitavas para um confronto que só acontece depois da parada para o Mundial, né? Já no final de julho, no começo de agosto. Então, as oitavas de final da Copa do Brasil, apenas a informação com relação ao sorteio, vocês fiquem ligados. E claro que terá cobertura do Arquibancada Tricolor, né? Para a gente conhecer o adversário do Tricolor Paulista nas oitavas de final do torneio nacional. Passando de tema aqui, e agora algo mais relacionado ao extracampo, um levantamento feito pela Sports Value e também pelo Poder 360 indica que o São Paulo teve um crescimento de receita de 8% comparado a 2024. Os dados mostram que 40% do faturamento total vem dos direitos de televisão e marketing. Então tá aí na tela a tabela. Tá aí na tela a tabela. Um crescimento de 8% de receita com relação a 2024. A gente vê o comparativo, né? 2023, 2024. Aqui embaixo, na parte de baixo da tabela. Direitos de TV, por exemplo. São Paulo 33%. Em 2024, um valor menor em relação a 2023, que foi 38%. Marketing subiu de 9,5% para 13,5%. Bilheteria desceu de 16,2% para 13%. Transferência de jogadores desceu consideravelmente de 17,8% para 2,7%. E aí mostra a necessidade de venda de jogadores também nesse ano de 2025. Social e amador, 8,5% subiu para 10,2%. Estádio, 6,3% subiu para 10,1%. Sócio-torcedor subiu de 3,1 para 7,1 e outros 0,6 desceu para 0,4. Então tá aí os números traduzidos de receita do São Paulo em 2024. O crescimento de 8%. Que análise a gente pode fazer, Kaique? Eu acho que principalmente o que chama atenção aí é relação à transferência de jogadores e acho que podemos dizer bilheteria. O São Paulo chegou a fases finais das competições de mata-mata, né? Chegou à final da Copa do Brasil em 2023, foi campeão, semifinal de Copa Sul-Americana. No ano passado ficou pelo caminho nas 2 competições, na Libertadores, né? E na Copa do Brasil ficou pelas quartas de final. Acho que dá para traduzir um pouco nisso aí também, né, Kaique? E dá para lamentar também, né? Porque tem o aumento da receita e o aumento da dívida, né? Exatamente. O São Paulo com uma dívida beirando 1 bilhão, algo que a gente jamais imaginou que fosse ver num clube que todo mundo mais ou menos da minha geração, ali dos anos 90, acostumou a ver como um clube referência. Referência de estrutura, referência de equipamento, referência de organização, de gestão e também uma referência financeira, né? Hoje não é a principal potência, apesar de todo o potencial que tem. O São Paulo tem um potencial gigantesco, né? A criatividade... ela praticamente nem precisa ser utilizada tanto assim, né, para uma estratégia de marketing, porque o próprio nome do São Paulo já atrai, né? Já atrai campanhas de extrema relevância e importância pelo nome próprio do São Paulo, né? Enfim. Mas me chama atenção mesmo, a necessidade não é novidade, nenhuma surpresa para ninguém, que o São Paulo vai precisar ter transferência e de repente nome importante pode sair na janela do meio do ano, porque é como a gente já falou aqui em algumas oportunidades, né? No português, claro, o São Paulo está vendendo o almoço para poder pagar a janta nesse atual momento. E para sair dessa situação, só roendo o osso primeiro. Quem roeu o osso junto, futuramente pode comer um pedacinho de uma bela carne bem saborosa. Agora, tem que ver quem é que dentro do clube está disposto a roer o osso de fato, né? E deixar um legado financeiro e não esportivo para as próximas gestões que vierem. O Tem Aires de Abreu Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo,
foi entrevistado pelo Arquibancada Tricolor, papo exclusivo com o nosso Gabriel Sá, falou sobre diversos temas com relação ao São Paulo Futebol Clube. E o que a gente vai destacar aqui é o que ele falou com relação à dívida do clube. E a dívida que hoje chega perto da casa de R$1 bilhão. O presidente do conselho foi direto, falou que o São Paulo terá superávit esse ano, terá uma redução da dívida nesta temporada de 2025. Vou colocar na tela as aspas do nosso Outen Aires de Abreu. Seu entendimento, você acha que na próxima temporada esse balanço financeiro vai ser também positivo para o São Paulo? Pelo meu entendimento e pelo que eu pude ver aí nas últimas apresentações que nos foram feitas dentro do Conselho Deliberativo, nós teremos este ano superávites e, além de superávit, teremos este ano uma redução da dívida do São Paulo. E aí assim, pelo seu... Cravou, foi direto e reto, falou, cravou, vai ter uma redução da dívida, vai ter um superávit. Hashtag pode cravar. Hashtag pode cravar, não do nosso Gabriel Sá, né? do Outen Aires de Abreu. O bom é que se crava e não acontece, a gente pode cobrar, né? E é o que tem que ser feito. Mas ele falou com base em quê? Essa é a questão. Mas falou que vai reduzir a dívida, né, o Kaique? O presidente do Conselho Deliberativo concedendo entrevista exclusiva à Arquibancada Tricolor. Bom, vamos aguardar, não é uma promessa de campanha, não é nada do tipo, mas a gente acredita que a palavra dele seja algo muito importante. A palavra dele traz expectativa para muita gente. Então, é importante que isso de fato aconteça, para ninguém se decepcionar, né, depois de uma expectativa criada pelo presidente do Conselho. É muito importante que a diretoria num todo apareça para poder dar entrevista. O Júlio Casares, o Carlos Belmonte, o Outen Aires, até outras pessoas ali no entorno do São Paulo poderiam considerar mais entrevistas, né? O Rui Costa, não me lembro de uma entrevista dele, por exemplo. Não é um cara aberto, com agenda aberta para poder conceder entrevista, mas talvez o torcedor do São Paulo merecesse ouvir mais um pouco do homem forte do futebol do clube, né? Exatamente. Eles têm que falar cada vez mais, tem que dar cara cada vez mais para o torcedor conseguir cobrar também. Quero contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade, que está livre no mercado, ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008, ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado e que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, o Tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o Tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. Caberia no seu time do coração? Seria importante no São Paulo? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!